Olá, olá, olá. Que Deus abençoe muito o seu dia. Que a graça do Pai seja sobre a sua vida, né, neste dia, tá? Em nome de Jesus. Ainda estou olhando aqui na primeira epístola do apóstolo João, do verso 1 ao 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos, também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Aqui, como eu disse, é um texto fantástico. O irmão apóstolo está dando testemunho a respeito da pessoa de Jesus Cristo, que é esta vida que ele está se referindo aqui. Vida eterna, que está em Jesus. Lá em João 14,6, Jesus se identifica como vida, tá certo? Então, o que nós precisamos ponderar, o que realmente é vida. Eu gostaria de pensar nesta manhã com você. O que é vida? O que é chamado na Bíblia de vida? A separação de Deus, a separação eterna, que é ficar, que é aquilo que eu chamo de inferno, é ser separado eternamente de Deus, é realmente o inferno. Mas esta separação de Deus na Bíblia é chamado de morte eterna. Então, se morte eterna é ficar separado de Deus, logo a vida é andar com Deus, a vida é estar em Deus, a vida é estar sobre o domínio, o governo da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Vida é estar em Cristo, é ser reconhecido perante Deus em Cristo, protegido por Cristo, como se Cristo fosse uma armadura nos protegendo contra a santidade de Deus, que ela pulverizaria-nos de uma forma instantânea, vamos dizer assim, para que a gente possa entender o contraste dessa santidade em Deus, da pureza da santidade em Deus. Deus não se esforça para ser santo, Deus é a fonte de toda a santidade. Então, essa santidade em Deus é o que nos faz não suportarmos a presença de Deus. O nosso corpo não suporta a presença de Deus. Por quê? Porque em nós existe algo que é totalmente contrário à natureza de Deus, que é o pecado. A natureza humana está impregnada pelo pecado. O pecado não é uma coisa simplesmente que nós fazemos. É óbvio que nós chamamos de pecado as ações pecaminosas, mas o maior problema é que no DNA do ser humano, no meu DNA, no seu DNA, o pecado faz parte. Então, este contraste da gente no pecado com a santidade da presença de Deus ou da pessoa de Deus, elas estão em confronto. Não há possibilidade de uma reconciliação na força, porque agora eu vou ser bonzinho. De hoje em diante eu não vou pecar mais. Seria legal se eu conseguisse. Seria fantástico. Entretanto, o fato de eu não pecar mais, digamos assim, suponhamos assim, não quer dizer que eu não pequei. Ou seja, não tem como eu despecar. Já pequei. Então, entende? Esse pecado na minha natureza me separa de Deus totalmente. Me põe em conflito com Deus. Na verdade, em João 3,36, vai dizer que aquele que não reconhece Jesus Cristo, ele está debaixo da ira de Deus. É a mão de Deus pesando sobre ele todo dia. A mão da ira de Deus está sobre ele. E quando essa pessoa morrer sem Cristo, ela será sentenciada ao inferno. Ou seja, a separação total, completa, absoluta e eterna de Deus. Isso me causa medo. Isso me causa pânico. Porque
Não tem reconciliação fora de Jesus Cristo. É isso que você e eu precisamos entender e viver dessa forma. Não existe reconciliação fora de Cristo. Não existe reconciliação com Deus fora de Cristo. Você tem que entender que na cruz está o Filho amado de Deus. Não é rabutalho, como dizia um irmão pastor. Não é rabutalho, é a coisa, o fato mais importante para Deus. É o seu Filho amado que está sofrendo naquela cruz e morre naquela cruz por minha causa, por minha culpa, por sua causa e por sua culpa, e por culpa de todos aqueles que escolhem fazer as suas próprias vontades independentes de Deus, que pouco ou nada se importam com Deus. Estes que estão seguindo a ponta do seu nariz, estão fazendo as suas vontades, não importa se alguém sofra, não importa qual a consequência. Esses estão debaixo da ira de Deus. E isso não é coisa boa. Então entenda isso. A vida está em Cristo Jesus, é vida na presença de Deus, é gozando da paz, da alegria, da bondade, do amor, da felicidade proporcionada pela boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então pense nisso. Vida é estar em Cristo, guardado em Cristo, vivendo na presença de Deus. Morte é estar completamente em oposição a Deus, separado totalmente, completa e absolutamente de Deus e eternamente de Deus. Tá certo? Pense nisso. Pense nisso. Pense muito nisso. Faz parte da nossa vida. Hoje, agora, já, nós precisamos conhecer mais e melhor esse Jesus Cristo maravilhoso. Tenha um ótimo dia.